Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje teremos a nossa convidada especial, a nossa diretora-geral do Praticadamente, que é a Lilian Flig, que vai falar sobre o tema Superando a Síndrome do Ninho Vazio através da hipnose. Ela irá compartilhar a sua experiência do uso da hipnose como uma ferramenta para que você possa potencializar a sua prática terapêutica. Mas antes de passar a palavra para a nossa palestrante, eu só gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o Instagram, o Spotify, YouTube, Facebook e também no WhatsApp. E você que está aí nos assistindo essa gravação no YouTube ou no Spotify e gostar dessa aula, não se esqueça de dar o seu like e de inscrever no canal, tá? E também compartilhar. E também gostaria de passar para vocês uma novidade que nós temos, que é o nosso novo patrocinador, Therapy. Therapy é uma plataforma de gestão para terapeutas que vai te ajudar a organizar seus clientes, serviços, tarefas e eventos. Tudo de uma forma simples e prática. Ah, e também você encontra cursos dentro da plataforma, ok? Não se esqueça, aí na nossa descrição vai estar o link da Therapy. Se você estiver interessado, vai lá e pesquise, tá? Lilian, agora eu vou passar a palavra para você. É, Olá, pessoal. Para quem está aqui, boa noite. Para quem nos assiste pelo YouTube ou Spotify, bom dia, boa tarde, boa noite, como o pessoal costuma dizer, né? É uma alegria estar aqui. Eu sou Lilian Flick, para quem não me conhece. Sou uma das gestoras do Praticadamente. E vamos hoje falar sobre como superar ou superando a síndrome do ninho vazio através da hipnose, né? Através da hipnose clínica. É um assunto bem interessante, mais comum em mulheres, por isso que nós trouxemos nessa semana aqui. Nós vamos ter o Dia das Mães agora, né? Mês de maio, mês muito lembrado como um mês, assim, até para muitos, como um mês feminino, né? Então, nós resolvemos trazer esse tema, que é um tema que às vezes a pessoa tem e não sabe que tem. Mas, para começar, eu gostaria de falar, para quem não sabe, o que é uma síndrome, né? A síndrome, ela é um conjunto de sinais, de sintomas, que define uma determinada assim, patologia ou uma condição. Então, a síndrome do ninho vazio tem esse nome, inclusive, também, que é bem sugestivo, que é uma sensação de vazio, um vazio emocional, um vazio físico, que normalmente é sentido pelas mães, mais pelas mães, né? Com a saída dos filhos de casa. Claro que os pais também podem passar por essa síndrome, né? Então, eu, inclusive, fiz um roteiro aqui para eu não me perder, né, uma diretriz, mas, na verdade, eu proponho aqui até uma conversa, porque nós temos terapeutas aqui, e eu vou explicar o que é essa síndrome, e a gente depois vai conversar sobre o assunto. Então, como eu falei, essa síndrome ela é um conjunto de patologias, né? E que esse conjunto de patologias, ele traz para a pessoa uma depressão, ou talvez até uma falsa depressão, ele traz uma baixa autoestima, ele vai trazer aí uma série de sintomas que a pessoa ela não percebe que ela está com a síndrome do ninho vazio. A gente dá esse nome porque a pessoa começa a sentir uma série vamos dizer assim, uma tristeza, uma melancolia, ela fala muito do filho, ela começa a ter uma série de sintomas, e esses sintomas eles persistem normalmente por mais de 3 meses. Aí é que nós caracterizamos quando nós vamos investigar quando começou isso. Ah, foi quando o filho casou, quando o filho viajou, ou foi morar em outro local, e aí a gente consegue identificar através de uma terapia, de uma conversa, né? E como é o tratamento? O tratamento, claro, terapia ajuda e muito, né? Eu diria que é quase que o carro-chefe, mas muitas vezes, claro, é necessário, muitas vezes não, é necessário procurar um médico, porque para analisar clinicamente se a pessoa não está com alguma situação, algum hormônio, alguma outra coisa lá necessitando de reposição ou de atenção. Então, é importante, aqui, que eu trago para reflexão, é a consciência que essas características, elas é uma composição da síndrome do ninho vazio. E uma outra coisa interessante eu trouxe até aqui
eu fui pesquisar, em 2009, foi colocado na Cielo, né, um artigozinho, né, uma pesquisa lá que foi feita sobre os lugares e aonde estava se manifestando mais, a região que se manifestava mais essa síndrome e as características. Como ela está hoje, porque teve uma época que era muito mais evidente essa síndrome do que hoje. Hoje não é toda a região que tem isso. Por quê? Porque hoje os filhos, eles, as mães, na verdade, não os filhos, as mães, elas estão indo trabalhar fora, elas não ficam só em função do filho, porque antigamente, normalmente as mães, as mulheres, elas, por isso que é mais característico das mulheres, elas ficavam muito em contato com o filho. Ela parava de ter a vida dela, de se cuidar para cuidar do filho. Ela deixava de sair para cuidar do filho. Ou seja, ela vivia em função do filho. Então, quando esse filho fica independente, se muda, vai morar sozinho, ou casa, ou vai para outro estado, ela sente esse vazio. Ela fica sem função, na verdade, né? Ela perde a função dela. E isso, hoje em dia, não é tão comum, porque normalmente a mulher, ela está trabalhando. Ela tem uma ocupação, ela tem uma função, não é só o filho. Mas tem muitas mulheres que passam por esse processo, até porque nessa pesquisa eu achei interessante que ele ali a idade que normalmente isso acontece, que é em torno de 40, 50 anos, né? Vamos dizer 50, e que entra ali. A mulher normalmente se aposenta, né? Aposentadoria, menopausa, e às vezes até alguns fatores culturais influenciam no surgimento dessa síndrome. Então, assim, eu achei bem interessante esse artigo, porque ele mostra, inclusive, que tem países que ocorre mais que outros países, devido justamente ao costume cultural, né? Que mais? Deixa eu ver. Eu fui pesquisar para trazer para vocês, para a gente poder entrar no assunto. Então, e uma outra influência bem interessante que eu achei é o seguinte: quando ocorre do filho sair da casa, nós temos hoje aí um terapeuta que vai saber falar bem disso. Quando o filho sai de casa, o que acontece normalmente? Aquela mulher, como é que era a rotina dela? Ela vivia em função do filho. Muitas vezes, ela, além de deixar de fazer as coisas dela, ela deixava de se cuidar. Ela não tinha mais a relação com o companheiro como antes do filho. Não só a relação sexual, ela vai começar ela se afastar, né? E há um afastamento do casal, né? Então, quando o filho sai de casa, eles têm mais tempo. E aí? O que fazer? E aí surge uma questão para a mulher. Não é só a questão de ela não ter mais a rotina sexual como tinha antes. É também a questão de ela se olhar e ver que ela não tem o mesmo corpo e ela não está do mesmo jeito antes do casamento, ou na época do namoro, ou na época que a vida sexual era mais ativa. E aí ela se olha e ela se julga. E às vezes isso faz com que também crie um afastamento. E ela cria uma evitação com relação ao marido, e aí entra aí uma série de coisas, cada caso é um caso, e mais uma vez é uma situação que a terapia ajuda muito, e a hipnose principalmente, né? Como é que a terapia e a hipnose vai ajudar? Ela vai ajudar aumentando a autoestima, ela vai ajudar tirando a pessoa aquela importância que ela dá para certas coisas que não são tão importantes assim, e uma série de outras coisas lá, mudando o foco e a visão, porque é aquele negócio, né? Hipnose é foco, concentração, e aí você tira o foco daquilo que te incomoda, daquilo que não é necessário, e você consegue, assim, ter uma mudança de vida, uma mudança de emocional, uma melhora emocional. Então, assim, são itens bem importantes e que nós, como terapeutas, temos que ver, temos que estudar, temos que observar, que às vezes a gente pega uma pessoa que vai, ela não vai, olha, veja bem, a pessoa não vai procurar a terapia porque, olha, eu vim aqui porque eu estou com a síndrome do ninho vazio. Não. Eu vim aqui porque a minha vida com meu marido está horrível, eu vim aqui porque eu estou depressiva, eu vim aqui porque eu falo mais da mulher, porque normalmente é a mulher que faz esse papel, ou fazia principalmente, mas lembrando que tem homens que cuidam do filho, tem muitos homens que fazem esse papel, né? E aí a pessoa vem, chega lá, olha, eu vim aqui porque eu não consigo fazer isso, eu não consigo ter ânimo para fazer as coisas da minha vida, e vão aí outras coisas mais. E aí, quando você vai investigar, quando você vai ali, durante a terapia, você percebe que o que ocorre com essa pessoa é uma síndrome do ninho vazio. Então, isso é importante para nós, terapeutas, e também para as pessoas
que não são terapeutas e que percebe que está se sentindo fora do contexto, de uma forma geral, meio perdido, e que pode procurar um tratamento adequado. Bem, isso é todo vamos dizer assim, um inicial de uma explanação que eu trouxe para as pessoas, né, que, na verdade, como já estávamos conversando em off aqui antes de começar a gravação, nada mais é do que a gente cuidar de uma pessoa que ela está sentindo uma certa solidão, né? Que foi o que o Irmo falou agora há pouco. Então, assim, eu agora gostaria de abrir para os colegas terapeutas participar aqui conosco, né? Se tiveram já alguma experiência assim, se já trataram de alguém assim, se já passaram, até mesmo tem gente que tem terapeuta, gente, terapeuta é gente. Terapeuta também passa por algumas situações, já passaram por essas situações. O que vocês podem contribuir? Eu falei já aqui, já citei que o Irmo, em off, já contribuiu 2 vezes, né? Então eu estou trazendo aqui, abrindo aí para que vocês contribuam aí com a experiência de vocês. Quer começar, Irmo? Então, a síndrome do ninho vazio, eu acredito muito que países que têm uma ligação mais forte com o filho, né, que são países latinos, a Europa também. Na Europa, uma pessoa com 35 anos é jovem, né? Agora, Estados Unidos, por exemplo, que ali já tem culturalmente uma ideia de que o filho vai para a faculdade e o casal já pode começar a pensar em fazer planos para viver as viagens, né? Eu acho que já sofrem menos. Mas o ponto que você colocou de que a mulher que se dedica exclusivamente a isso, realmente, quando o filho vai para a faculdade ou sai de casa, ela perdeu a função, né? Tem um livro do Gaiarsa que fala respiração e angústia. Ele trabalha um pouco essa questão da mulher, né, da mãe, quando ela assume o papel de mãe, né, ela deixa de ser mulher para virar mãe. E aí a mãe, ela tem toda uma conotação simbólica muito diferente, né, da mulher que casou, né? Então a mulher, quando tem essa transformação, né, de mãe para mãe, até o marido aceita essa transformação e muda o comportamento, né? É muito interessante essa característica. E isso vai se refletir exatamente quando o filho acaba deixando lá, porque o marido aí já se adaptou com uma figura da mulher mãe, né? E aí como é que ele volta a ter a mulher mulher? É bem interessante a sua colocação. Irmo, e você me fez lembrar o seguinte, que na pesquisa feita com relação a isso, a época que o homem normalmente acaba indo para a traição, e aí a mulher ela começa a perceber isso, que às vezes ela não percebe, porque ela está envolvida na criação do filho, é nessa fase. E aí o que acontece? Começa aí a entrar, vamos dizer assim, os transtornos, né? Porque ela se vê, primeiro que ela se vê diferente fisicamente como ela era quando ela se casou, quando ela começou a relação, quando ela tinha uma vida sexual mais ativa, antes de entrar e ficar só cuidando do filho, né? E, ao mesmo tempo que ela se olha, ela percebe que ela não consegue voltar a ter aquela rotina. E o marido, que está acostumado a ver a mulher como mãe, também tem essa dificuldade, e aí ele vai procurar fora o prazer, porque normalmente também tem isso. É uma idade que o homem ele está mais ativo, né? Nós estamos falando, teoricamente, numa faixa de 50 anos. 40, 50 anos, né? Vamos dizer 50 anos, essa faixa em que a parte sexual também está no auge, né? Então, acaba criando aí uma série de situações que, às vezes, a pessoa não consegue entender o que está acontecendo, né? E é aquele negócio que eu falei no início, a terapia não é só a questão de você ir no médico, eu estou passando mal, estou sentindo, sei lá, né? Começa a dar dor de cabeça, começa a dar um monte de coisas, você olhar essa parte emocional, em que a pessoa às vezes acha que está com depressão, inclusive, e na verdade ela não está com depressão, ela está, na verdade, vendo a situação dela e perdida e muito triste, né? É interessante que você está falando que nem Gaiarsa, ele é bem radical com isso, né? Ele coloca que a mulher, quando ela tem um filho, ela perde a genitália e ganha seios, né? E aí ela aceita essa característica também, ela aceita essa posição, inclusive perante o marido, né? Hoje está assim, tá tendo uma mudança um pouco
com relação a esse conceito, né? Mas é bem menos, porque a mulher trabalha, então ela não tem tempo para acontecer esse processo, muitas vezes, né? Mas alguns casais que ainda conseguem esse projeto, né, de o marido trabalha e sustenta e a mulher cuida da educação dos filhos, porque vai dar uma educação mais saudável, vai ter mais atenção e tudo mais, acabam caindo exatamente nessa mesma armadilha. Exatamente. O que acontece? Hoje, na maioria, né, numa boa parte da população, né, de lugares diferentes, inclusive, o casal trabalha, né, os dois trabalham, né? E aí acaba, muitas vezes, até quando se separam, tem guarda compartilhada, começa aí já muda essa situação, né? Mas mesmo o casal que esteja separado com guarda compartilhada, acaba tendo uma rotina. A pessoa acostuma. Eu acho que a questão toda aí é que as pessoas acostumam, às vezes, numa rotina, e quando ela vê que aquela rotina, porque tem algumas pessoas que gostam, né, de estar naquela função. Quando ela vê que aquela rotina não existe mais, ela se sente, às vezes, ela não preparou o terreno dela para fazer outras coisas, e aí ela não construiu, né? E aí ela começa a sentir um vazio. Né? Às vezes a pessoa fala assim, eu sinto um vazio, não sabe por que sente o vazio. E muitas vezes é isso. Né? A pessoa ela não soube lidar com a mudança. Ela não soube criar, vamos dizer assim, outras pontes, outros grupos, né? Outras relações. E muitas vezes, sabe o que acontece? Muitas mães começam, quando fomos com um filho que ele vai querer morar sozinho, ou que ele vai querer ir para outra cidade por causa de trabalho. A mãe começa a colocar no filho medos. Todo medo que ela tem, ela transfere para o filho. E aí, esse filho, imagina esse filho, dependendo do filho, ele vai carregar esse medo. E ele vai ter problemas. E não é só, quando a gente fala em terapia, não é só, por isso que a gente fala que terapia é bom para todos. Não é só a mãe, não é só o pai. É a pessoa que está mudando de vida, que está querendo se solidificar numa situação. Ao fazer terapia, ela tem uma visão melhor, porque ela vai se conhecer, ela vai saber se aquele medo é dela ou é de alguém que está colocando nela. Se aquela decisão, até a decisão de fazer algo, se é dela. Às vezes a pessoa toma uma decisão séria de ter uma profissão, de seguir uma profissão, e ela não está seguindo a profissão nem o que ela quer. Ela está seguindo o que o pai, a mãe ou a outra pessoa e que influenciou ela acha melhor. Vou fazer uma colocação aqui, né? Tomando as palavras do André Villa, tem uma carta do tarô que chama O Enamorado. É um rapaz que está no meio entre duas mulheres, uma jovem e uma mais velha. O corpo vai para a jovem e a cabeça vai para a jovem e o corpo está para a velha, né? Que é a mãe. Eu gostaria que o André falasse um pouquinho essa parte do síndrome do ninho vazio baseado nessa carta do tarô. É um enamorado. Boa colocação, André. Fale sobre essa carta. Essa carta ela demonstra muito bem os conflitos humanos. Conflitos humanos. Na verdade, a gente está em níveis, em uma eterna jornada. Boa noite a todo mundo. Obrigado, Irmão, por ter feito a referência ao tarô, né? Ao símbolo do hexagrama, que é o símbolo de 6 pontas, onde fala que o equilíbrio é a junção do triângulo para baixo e o triângulo para cima, e o equilíbrio do masculino e feminino. E vai cair direto no deck dos enamorados. Porque o namorado, quando a gente fala de namorado no tarô, a gente, nossa, pelo menos pelo conhecimento que me cabe, é que a gente está no aflorar da vida. E o aflorar da vida é deixar o velho para trás e escolher o novo. E você acaba fazendo escolhas. Então você tem que decidir, a mãe ou a esposa, né? São decisões que a gente faz que levam a gente ao próximo nível. Então, a gente conhece muitos homens maduros, de 40, 50 anos, que ainda estão carregando a mãe, né? Ela, simbolicamente, tem a necessidade de ser amamentado, de ser acolhido e tudo mais. E o 6, ele fala sobre isso, né? Sobre escolhas da sexualidade, da vida, do desfrutar da vida, né? Do se alimentar, de experienciar. Interessante, hein, André? Não sei se você tem essa carta aí à mão, se as pessoas quiserem ver, você puder mostrar, porque eu diria que essa carta ela simboliza muito bem a síndrome do ninho vazio, que é justamente quando você está fazendo essa mudança, né, André? Do novo para o velho, é uma transição, né? E quem não sabe, o enamorado, que número mesmo? É o 6, o enamorado? 6. 6, né? O síndrome do ninho vazio é quando você completa a sua missão e você olha para
para a missão e falar assim, e agora? Para que que eu servo? Para que que eu sirvo? Então, a síndrome do ninho vazio é como o... Ai, Teta Pound. Isso. Bora lá, aguenta aí. O André vai mostrar agora essa carta, que ela é uma simbologia, é bem interessante. Ela fala muito sobre tudo isso, né? A síndrome do ninho vazio fala de um vazio existencial que a gente vive e que são escolhas que a gente faz, né? Então, existe uma necessidade de evolução. Então, você tem uma proteção, ou seja, você tem a intuição de que é o momento. Você sente o desejo de ir para o mundo, mas ainda não sabe sair da casa. Isso na perspectiva de quem precisa, né, Lau? Isso, deu para ver bem a carta. É. Dois caminhos, né? Então, ela é protegida pelo sol, ela é guardada pelo anjo, ela tem uma referência simbólica de Adão e Eva, né? De escolha, da sexualidade, do aprender, do descobrir, dos impulsos de Gaiarsa, que ele fala, né? Ele fala sobre as dificuldades que você vai enfrentar com a montanha, mas é uma carta toda clara. Então, ela fala que não é uma carta de escolha de peso. É Exatamente. isso. Né? Exatamente. O André colocou bem aí, essa carta eu achei bem lembrada para simbolizar a síndrome do ninho vazio. O André até colocou aqui em destaque, né? Esse é o arcano 6. 6. É. Os enamorados, né? Ele é o arcano da dúvida, né? Ele representa aquela estrela de 6 pontas. E essa carta é bem diferente do tarô de Marcélia. O tarô de Marcélia é bem... É bem um homem, e você vê o conflito entre a mente e o corpo ali, né? Cada tarô tem um desenho específico, mas ele basicamente, né, o significado é o mesmo, né? E uma coisa interessante, Lili, é que assim, o formato dos pés, quem tem os dedões dos pés levantados, por exemplo, gosta de ser prestativa, gosta de ajudar, tem uma dificuldade de não e acaba vivendo mais a vida do outro. Né? Então, mães que com dedões losangulares, elas tendem a vivenciar, a viver a vida do filho e se integrar, assim, se entregar de corpo e alma aquilo, e depois ela vai sofrer um pouco mais do que aquelas mães que já têm as unhas visíveis, dedão quadrado, né? Porque essas mães já são mais, como vou dizer, controladoras, elas já são mais mafiosas, sabe? Aquela matriarca que manda e todo mundo obedece, né? E ela está sempre preocupada com a casa, preocupada com os filhos, mas não é só com o filho, é com tudo. Ela é manipuladora, né? Ela centraliza o ninho. Quem tem o dedão quadrado, base das unhas visíveis e que a unha não encrava no dedão, eles são mais castradores, né? Mas não é um castrador ruim, mas muitas vezes acaba sendo. Então, é ruim, irmão, é ruim. É bom mencionar que o dedo que você está falando é o dedo dos pés. Sim, gente. Olha só, vocês estão vendo aqui que temos vários terapeutas, né? Um que trata com os pés, outro com o tarô. E temos vários terapeutas, e por isso que eu digo que a terapia é importante. Às vezes você vai num tarô terapêutico e você percebe isso tudo e você faz a mudança. Você vai numa análise dos pés e você se percebe, se conhece e faz a mudança. Então, é até bom compreender, porque às vezes você tem amigas que estão na mesma faixa etária e você está sofrendo aquilo e a sua amiga não. Porque o perfil psicológico da sua amiga é totalmente diferente do seu. Exatamente. Né? E a sua amiga não vai conseguir compreender o seu vazio porque ela não está sentindo aquilo. O perfil dela é diferente, né? Exato. Então, tome cuidado quando você conversa com outra pessoa, porque às vezes o perfil daquela pessoa que você está conversando e pedindo, às vezes, auxílio, não tem nada a ver com o seu, e você acaba se sentindo ainda mais culpada, né? E esse vazio vai aumentar ainda mais pela culpa agora de que só eu que estou sentindo isso, e assim, é uma premissa errada. Então, assim, a terapia sempre vai ser um ponto de partida, porque quem pode compreender o seu universo é você mesmo. E o seu universo é seu. Ele não tem nada a ver com o da sua amiga. Então, deixar bem claro isso. A síndrome do ninho vazio existe, sim, maior e menor grau para todo mundo. Só que tem personalidades que elas, assim, os filhos era mais uma coisa durante o dia dela. Não era só o filho, ela não entrega aquilo. Né? Aí entra, inclusive, aquele negócio, mulheres que amam demais. Né? Geralmente também o foco é o marido, mas não, muitas vezes também o foco é o filho. Exatamente. Para você ver como o autoconhecimento é importante. Você se conhecer, conhecer seu perfil, conhecer seu sistema, conhecer o meio que você vive. É muito importante. E você pode se conhecer melhor através de vários processos terapêuticos. É muito importante você fazer e recorrer a diversas terapias. E tem uma outra situação bem importante que a Maria Inês colocou ali no grupo, aqui no chat. Por isso. No chat, ela falou o seguinte, que no grupo da terceira idade, aqui de Maricá, muitos idosos chegam com depressão, com esse sentimento de ninho vazio. E com o tempo vai construindo novos grupos e é comum ouvir que renasceram. Então, vejam bem, olha,
Qual é a característica da síndrome do ninho vazio? É quando ocorre essa mudança e passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, passou de 3 meses e você continua naquele sentimento de vazio, né? Então, o que acontece? O ideal é procurar fazer a mudança. Você não consegue, não entende, não sabe o que está acontecendo? Procura terapia. Você, ao fazer parte de novos grupos, porque senão isso vai se perdurando. Aí a pessoa fica lá depressiva, passa anos, aí de repente alguém convida ela para um grupo, ela não quer ir, aí ela resolve ir. Quando ela vai para esses grupos, ela renasce. Por que ela renasce? Porque ela sai, ela cria objetivos, cria um grupo, participa né? E isso faz com que ela renasce, como a Maria Inês falou ali. Eu quero discorrer um pouco em cima do comentário da Maria Inês, rapidinho, assim, ó. O que faz uma família adoecer? É o amor, né? O que faz uma família curar também é o amor. Quando nós pensamos que aquilo que faz uma família adoecer também é o que faz curar, o que motiva um amor de uma família adoecer e o que motiva ela se curar? Na verdade, é a funcionalidade dela, né? Ela sai da funcionalidade quando ela começa a adquirir traumas. Provavelmente, quando ela tem esse escopo, né, todo de dor e de sentimento, é que ela já traz da família de origem dela, dos pais, assim, né, aprendido, esse comportamento. Então, ela tem uma dor aguda tão grande de abandono, porque é quando o filho sai, quando aquilo vai embora, e ela já viveu aquilo, já está impresso na memória dela, né? Os filhos saíram, ela sabe que precisa, mas ela quer segurar. Isso causa uma capoteira, assim, o pessoal vai capotando. Então, dentro do que nós estamos conversando em relação ao ninho vazio, porque senão eu fujo, né, irmão? A gente dá umas borboleteadas boas, né? É sempre bom pensar como é que você está dentro da situação, da emoção da sua família em relação ao amor, né? Se você está sendo vista. Quando você prepara uma janta, sua família vai chegar no final do dia, elas vão celebrar o seu trabalho em casa, porque você ficou lá preparando, cuidando. E não é só a mulher, não, tá? É os dois, é a relação. Se tiver filhos, os 3, 4. Como funciona a relação da família? Né? Porque cada um está numa faixa etária, cada um vai vivenciando coisas diferentes. E para você colocar em função o que é né, a finalidade do amor, é difícil demais, né? É muito difícil. Uma grande maioria também, às vezes, vê isso como obrigação. Ah, chega, que nem você acabou de falar, que vão comemorar o que a pessoa fez para o jantar, por exemplo, né? Mas não, às vezes a pessoa, a família vê aquele jantar como obrigação. Tem que fazer, e tem que dar para todo mundo aí e acabou. É verdade. Não faz aquilo um evento, né? Não compartilha aquela situação, né? Aquele negócio também, fazer coisas diferentes, se propor a fazer coisas diferentes, né? Não é nem fazer coisas só diferentes, é se propor assim, quando você fala da hipnose, a hipnose, ela passa por um processo de autodescoberta, né? E nessas Muito. autodescobertas, você vai perceber o quanto das suas carências você projetou no seu filho, você projetou no seu marido. Era isso. Né? Porque o que acontece? Vamos supor, eu tenho 2 filhos, o primeiro foi para faculdade, foi fazer faculdade fora, no outro ano o outro foi também, ficou só eu e meu marido. A tendência daquela mulher que tem essa característica de viver a vida do filho é passar a viver a vida do marido. Né? Então, quando você fala assim de descobrir a traição, não é que ela descobre a traição. Na verdade, ela sufoca o marido, porque daí, imagina, ela cuidava de duas pessoas, né? Então a atenção dela era dividida em 2, de repente, a atenção de 2 passa para 1. Então, Irmão, começa a sufocar também. E ela não percebe que ela está fazendo isso. eu quero abrir um parênteses, dentro do seu raciocínio. A relação no começo da vida do casal ela já está desgastada, porque os dois precisam correr fazer um monte de coisa. Aí os dois estão vazios por dentro. O que acontece? Por alguma razão, uma noite de cachaça, engravida, vem a criança. Ela fica solitária, dentro do seu raciocínio, ela fica solitária e tem um filho. Toda a atenção dela, toda a carência dela, ela descarrega no filho. Aí o filho vai para a faculdade, e aí ela tem que voltar para esse marido. Eu ainda queria apimentar isso. E aí Parando eu aqui vou emendar aqui com o que foi colocado no chat.
Denilson fala assim: eu tenho um caso na minha família que, ao perder seu companheiro, após algum tempo, ela começou a ir nos grupos da terceira idade. E é outra pessoa hoje, mais feliz e renovada. Neste caso, o problema era o marido, que não tinha o perfil dela? Eu vou dar minha opinião, pode? Pode. Para mim, ela se esvaziou do sentimento de culpa. Para mim, na minha opinião. O seu companheiro morre, você tem essa relação, como o Wilmer está falando, os filhos saem, eles têm que se olhar, eles se reencontram, porque não é o físico, é o emocional, porque elas são obrigadas a se olhar de novo, eles começam a reconstruir uma coisa, vai lá, bonita, né? E aí a vida prega a peça, leva um, aí fica o outro. Então dá um sentimento de culpa tão grande, dá um vazio existencial. Para que serve minha vida agora que meu bem morreu, né? Não, mas ele está falando ali ao É, contrário. Ele está falando que não, é eles, isso, ó. eles, quando estavam juntos, não estavam bem. Não tava, ela não estava feliz. Aí eu entendi que estavam, que Não, ela ficou pelo que ele ruim. falou, assim, ó, Não, eles... eu entendi que a pessoa ficou ruim depois que morreu e participando de grupos, ela voltou a viver, ela começou a ver coisas para fora. Ele disse que a pessoa, ao perder o companheiro, é que a Ah, pessoa foi se Denilson? renasceu. Explica aí para nós. É isso aí, exatamente o que a Lilian está falando. Ela não é que estava ruim a situação, mas Era apagada, né? ela não vivia uma vida plena, uma vida como se ela fosse estar vivendo exclusivamente para o marido. Não saíam, só trabalhavam, e existia também uma questão de guardar dinheiro, essas coisas mais De dia a tangíveis, né? dia, Isso. E aí, após uns 3 ou 4 anos que ela perdeu o seu esposo, então ela veio a participar, meio no início, meio, digamos assim, contraída, meio resistente. E aí depois, filho, você foi. É outra pessoa, é um pé greco-romano, né? tá Vai para vivendo uma vida festa. muito, muito, muito bem. Até agora arrumou um companheiro. E aí, o companheiro que ela arrumou, exatamente o que o André falou, é esse vazio que ela sentia. Não é um amor, né, que ela tem por ele, mas é esse preenchimento. Do ninho vazio está ligado ao que Reich chamava de angústia. Né? E Reich falava o quê? Todo prazer não realizado gera angústia de força igual e oposta. Né? Então, assim, a angústia é um desprazer e é sentida no peito. Tá? Então, assim, quando você já está angustiado, imagina uma mãe que cuidou dos 2 filhos, está vendo que o primeiro já foi, o segundo tá indo, ela já começa a se angustiar antes desse ir. Angústia é culpa. Não, Não, angústia não. nem sempre é culpa. Nem sempre. Angústia é um sentimento de o que ela, ainda mais se tiver o dedo do pé longo, ela já começa a prever o que ela vai ter que fazer quando o filho for embora, e se o filho for embora, e se ele passar mal, e se não sei o quê. Vira Pode jogar culpa, medos, culpa não, medos pro filho. Isso, aí ela vai tentar assim, manobras para minimizar isso, né? Então, assim, a angústia, André, que Reich chamava, hoje a gente chama de ansiedade. Lá vai eu contar minhas historinhas de novo dentro do que você está falando. Porque tem que contar a história, senão não tem graça. Né? Eu tive uma situação, meu filho teve problema de câncer, aquela coisa toda, e eu achava que se ele fizesse cirurgia, não ia acontecer nada. Né? Resolveu, tá tudo bem. Então, vivia num estado de alerta tão grande em relação ao problema de saúde dele, que era uma neoplasia, não é bem um câncer, mas segue o jogo, né? E acho que eu passei 6 anos ou mais, nesse estado de pressão em relação a ele. Angustiado. Eu tô entendendo, por isso que eu tô explicando, contando essa história de novo, outra vez, né? Mas eu vou falar uma coisa pra você, tem uma culpa que eu sinto nessa história toda, porque um dia eu fui no consultório, o onco, sei lá como é que fala agora, já fugiu, essa dor já foi embora, mas assim, ele deu alta para ele. E eu senti um vazio tão grande, uma tristeza tão profunda. É a síndrome do ninho vazio. Porque eu me senti culpado dele estar recebendo alta. E a primeira coisa que parei quando eu saí do hospital foi olhar para os lados e falar assim, para que eu sirvo agora? Não é ele está curado. O que você sentiu foi, eu agora não sou mais necessário. É descartável. Não é culpa, é o vazio, né? É o vazio. Então, mas é angústia. Isso é angústia. Sim. Eu me senti angustiado quando ele recebeu alta. E me sinto culpado por me sentir angustiado. Porque assim, quando você está numa sequência, né, automática de vida, né, que a gente chama de rotina ou hábito, quando você quebra isso,
você fica perdido. É a mesma coisa de uma pessoa que trabalhou a vida inteira e no dia seguinte ela acorda, ela está aposentada. Ou ela foi Muitos mandada morrem embora, logo né? depois. Muitos morrem logo depois da aposentadoria. Então, Ficam doentes. ela perde o referencial dela, quem eu sou. Ela Perde era o referencial. e essa perda do referencial está muito atrelada ao síndrome do ninho vazio, porque a mulher perde o referencial. Só que daí ela era mãe, ela não era mais mulher também. Então é uma situação que agrava mais, porque aí ela deixa de ser mãe para voltar a querer ser mulher, e aí ela percebe que o tempo passou. Vai ter que recomeçar. Não, o tempo passou. Não, né? mas aí ela olha para ela, o corpo dela não é mais o mesmo. Ela não tem mais a disposição que ela tinha. Tem uma série de coisas que mudaram nela. Olha, mas eu vou contar para quem estiver assistindo em qualquer momento. Isso vai passar. Ele vem em ondas às vezes, porque se isso é o que nós estamos conversando hoje, é o que eu senti e às vezes eu sinto, ele passa. Passa, E mas você às vai vezes descobrir. é necessário, muitas vezes, ajuda. A pessoa às vezes Não, não com consegue sair disso certeza. sozinha. Com certeza. Porque tem gente que acha que vai conseguir sair sozinha, mas não é bem assim. Ainda mais que eu tenho 6 dedão no pé, né? 6 dedos no pé. Não tenho 5. Não, é assim, André, só para você entender. Quando você está aqui, por exemplo, hoje, a pessoa que estiver ouvindo isso, ou está ouvindo aqui com a gente, ou vai ouvir futuramente, o seu depoimento é muito bom, porque essa culpa É culpa. essa culpa que a pessoa sente por estar angustiada pela felicidade do outro, agrava a situação de angústia nela. Porque ela não compreende ela mesma. A partir do momento que você está ouvindo esse áudio, vendo esse vídeo depois, e você passou por isso, você começa a se identificar com o André e você começa a perceber, poxa, é natural eu sentir isso. E é natural mesmo. Então não tem culpa, porque é um processo natural. Porque você se entregou tanto àquilo e aquilo pressionou tanto você por algum tempo, né? Imagina o estresse teu com relação ao seu filho. Será que meu filho vai, né? É óbvio que você queria que a hora que o médico desse você soltar champanhe e sair. Mas aí entra, tudo bem, ele tem, e agora? Entendeu? Irmão, você falou uma coisa importante. É a culpa por ficar triste, porque você não é mais necessário. Mas, na verdade, a culpa é porque o outro está feliz. É como se você se sentisse que quisesse a infelicidade do outro, mas não é isso. E aí é um conflito de emoções da pessoa. A pessoa não se entende nessa situação, não? Na verdade, eu vou falar pela minha experiência, tá? Eu não sei como é que cada um que está assistindo, não vou... não é o outro, é você. É você. Você não é o outro não tá nem sabendo que você tá com isso. Você não tá feliz e triste porque o outro tá, entendeu? Não, assim, André, só para ver se eu consigo explicar. É assim, gente. Quando você está numa situação que nem o André estava, ele foi negligenciando ele para terceiro, quarto, quinto plano, primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, é o filho dele. Então, quando ele está na roda viva, tranquilo, isso dá para postergar. Só que a hora que vem o diagnóstico que ali teve um ponto de parada, toda a avalanche que ele foi jogando para trás, veio junto de uma vez só. Então, o que ele sentiu ali foi o baque dessa avalanche de ter se negligenciado ele mesmo por tanto tempo em prol do filho. Então, nessa hora que você tem o alívio, a descarga de alívio de um diagnóstico positivo, vem tudo que você negligenciou naquele período todo de você de dedicação de uma vez só também. Pum. Por isso que vem a sensação de desespero e angústia, que leva também à culpa, entendeu? Não, mas o que o José falou é disso que nós estamos falando, José. Que o José colocou lá no chat o seguinte: quando uma mãe que cuida de um filho acamado e ele morre, e ela entra nesse quadro, aconteceu com uma amiga minha, ela não se sente mais necessária. E não é nenhuma questão de necessário. José, um sentimento de missão cumprido. Eu cumpri minha missão daquilo que eu tinha que fazer, e eu tenho dificuldade de ter novas metas. Eu cumpri aquilo que eu estava fazendo e acabo tendo dificuldade de ter novas metas. Inclusive, é um dos motivos de hoje eu me tornar terapeuta. De dar finalidade, função a esse excesso de amor, né? Que eu sou todo carinhoso, todo ursão, todo... Na verdade, irmão? Isso daí também acontece até para quem perde emprego, que às vezes tá naquele ritmo de repente perde emprego, acha que não tem mais, não consegue fazer mais, não consegue fazer mais nada do que aquilo que ele já fazia. Então, ainda vou além, André. Vai. E se o emprego mantém a estrutura da sua casa? Não é? Se você tiver pessoas dependendo de pessoas idosas que dependem de remédio e tudo mais. Então, assim, precisa sim de ajuda, com certeza, porque encurta demais todo esse processo. E não é porque a gente é terapeuta que a gente não vive essas coisas, né? É meio que ilusão achar que terapeuta é blindado de, ao contrário, cada um tem suas experiências aí. Então, você não se torna menos ou mais por conta de ser terapeuta. A gente vive esse processo o tempo todo, né? A gente está mergulhado num ambiente social tóxico. Eu queria ter aprendido Gaiarsa, mas o irmão não ensinou, então... Né? Agora, eu vou... Imaginem só, gente.
Essa mãe que se dedicou a vida inteira aos filhos, o marido perde o emprego, ela não sabe trabalhar, porque ela só sabe ser mãe. Piorando a situação, né? Imagina a angústia dela perante o marido, perante a situação da família, perante a gravidade financeira que está vindo. E socialmente. Isso ela não vai ter mais os recursos e tudo mais. E é que a gente já fugiu do tema, mas o síndrome invasivo não tem muito a ver com essa parte. A síndrome invasiva tem a ver com o quê? Agora tá eu e meu marido em casa, meu marido agora eu transferi tudo para ele e ele rejeita, né? Tem porque isso, hein? Acaba sufocando o marido. Exato. E tem um comentário da Inês também interessante. Eu já escutei também muitos que dizem que continuam com o mesmo ritmo de compra do supermercado. Mesmo com a casa mais vazia, compram coisas que eram os filhos que consumiam. Ou seja, o hábito alimentar também influencia, gente. Pensa bem. Você já está acostumado... Minha avó teve 8 filhos. Né? Então, o que acontece é o seguinte. Você ia na casa dela, de final de semana, ou durante a semana, ela não fazia arroz na panelinha, ela fazia arroz no panelão. Às vezes estava só eu e ela. Eu falei, vó, precisa de um tamanho desse tamanho? Ela falou assim, mas eu não sei cozinhar pequeno. Deixa na geladeira que depois seus tios aparecem aqui, eles comem. Entendeu? Mas era muito engraçado porque ela não conseguia cozinhar. As panelas da casa dela não tinha panelinha. Não tinha panelinha, só panela grande. Era muito engraçado. E até ela morrer foi assim, ela nunca cozinhou em panela pequena. Ela não conseguiu fazer, ela nunca fez uma comida que era para ela e no máximo para mais uma pessoa. Ela não sabia nem medida para isso. Tem gente que, olha, vários casos que eu já vi de gente que a mulher cozinhava, fazia as comidas e tal, mas aí os filhos saem e só ficam os dois. E aí não tem mais necessidade de fazer aquela comida toda. E eles não conseguem se adaptar muitas vezes a isso, né? Ou porque, não quer comer congelado, não quer comer o que está na geladeira. Eu soube, assim como a Inês, eu já soube pessoas que passaram a comprar a comida e pararam de fazer comida. Porque os dois comiam pouco, então não tinha necessidade de ficar fazendo comida, né? Então, para você ver como uma mudança teoricamente normal, uma mudança, né, que acontece na vida de todo mundo, muitas vezes acaba influenciando e modificando totalmente a estrutura de um lar, né? O relacionamento e uma série de coisas mais. É bem interessante essa síndrome, né? As pessoas entenderem esse funcionamento de tudo que nós falamos aqui. Por quê? Porque se você sabe o que é, às vezes você vai num médico falar assim, olha só, eu acho que eu tô... a pessoa vai com uma patologia lá específica, né? E eu estou muito triste, eu acho que eu estou sentindo até taquicardia, porque a pessoa começa a ter sintomas físicos. E aí a pessoa vai no médico, aí quando ela vai no médico, o médico examina e tal, não tem nada, aí na terapia ela encontra, ao fazer uma análise, que o que ela tem desde aquela época que o filho saiu de casa, tem desde aquela época que aconteceu aquele fato, e aí ela pode ter a possibilidade de ter uma vida melhor, né? Ela entende e conhece toda essa estrutura, né? Pode falar, André. Eu queria, antes da gente terminar, eu queria fazer uma pergunta. Já que você falou que chega uma pessoa com esses sintomas, né, do ninho vazio, tendo todos esses sentimentos, o que poderia ser feito para essa pessoa? Que poderia ser feito? Que nem você falou. Chegou essa pessoa. Que foi no médico e tal, que nem você estava comentando. Aí chegou para um terapeuta e acabou descobrindo esse... O recurso. Ótimo. Então, qual o recurso que nós podemos dar para essa pessoa? Normalmente, o que nós fazemos? Nós ajudamos a pessoa a ela olhar a estrutura dela, porque cada pessoa tem um funcionamento de um sistema. Nós conversamos com essa pessoa, ajudamos aquela pessoa a se ver, porque ela parou de se olhar. A se olhar, né? A olhar o que ela gostava e que ela não faz mais, a olhar coisas que ela fazia, coisas simples, às vezes até a comida que ela comia e que ela passou a comer diferente porque o filho ou as pessoas comiam de forma diferente. O gostar, às vezes ela gostava de ler livro, ela nunca mais pegou livro para ler. Ela gostava de... Ela começou a tocar um instrumento e de repente ela parou de fazer aquilo porque ela gostava de pintar, não fez mais isso. Então você faz a pessoa ela se olhar. Um tempo como ela vivia bem, que ela se sentia bem, e um processo que fez, e você faz... É como se você desenrolasse um rolo e colocasse ele em ordem. Ajudasse, na verdade, nós não colocamos, nós ajudamos a pessoa a ver e perceber isso, veja bem. Porque você não pode determinar o que a pessoa tem que fazer, porque cada um tem um sistema. O terapeuta ele não tem como determinar, faz isso e faz aquilo. Não, tem que olhar para a pessoa, ver como é o sistema que ela funciona, ajudar ela a ver isso e ajudar ela a se recolocar daquela forma dela, típica dela. Você sabe, Lilian, você falando isso, me veio à mente uma
uma historinha, diz que o mestre, né, bem velhinho, já estava para morrer. Aí o discípulo chegou e falou assim: mestre, eu estava com o senhor durante 50 anos, o senhor me passou todo o seu conhecimento. Existe mais alguma coisa que o senhor queira me passar? Ele falou assim: sim. Abriu a boca e falou: olha minha boca. Aí ele foi lá, olhou. O que você está vendo? Ele falou: senhor, não tem dente, eu estou vendo a sua língua. Ele falou: exatamente. Os meus dentes não estão aí porque eles eram rígidos. Então eles foram quebrando. Mas a minha língua, ela não é rígida, ela é flexível. Então ela continua aí. Então, seja a língua, seja flexível. Então, a função do terapeuta é mostrar para aquela pessoa que ela é língua, que ela pode sim ser flexível e adaptável ao meio. E agora está na hora dela se adaptar novamente. Então, não é nem reconstruir, como colocar, porque a reconstruir indica que eu tenho que demolir algo. Sim, é verdade. Não, eu tenho que simplesmente me moldar a uma nova fase de existência. Né? E esse moldar exige o abandono de certos hábitos, e todo mundo sabe que criar novo hábito é mais fácil do que descriar um hábito já arraigado. Exato. Então, o processo é doloroso, é um processo que vai ter relutância, né? Mas se a pessoa não perder o foco de que ela é uma língua, ou seja, ela tem que ter essa flexibilidade, ela consegue vencer, com certeza, todo o processo aí e começar uma nova fase, né? Como algumas pessoas já relataram aí: eu entrei num grupo e, graças a Deus, eu me renovei, eu fiz tal coisa, e como é que eu conheço uma pessoa que começou a caminhar e se encontrou na caminhada, né? Então, assim, se você se permite ser flexível, você consegue se adaptar a N coisas que você achava que antes era impossível. É verdade. É verdade. A flexibilidade de ser, assim, ser igual água, né? O erro que você está falando também é uma metáfora que o pessoal usa, né? Tô moldando a situação, né? Essa é o melhor caminho. E se conhecer, né? Como vocês viram aqui, as terapias ajudam muito a gente a se conhecer. Ao nos conhecermos, a gente consegue saber qual a melhor decisão e qual o melhor caminho para a gente seguir, né? Porque quando você não se conhece, né? Aquela história da Alice, né? Se você não sabe o caminho, qualquer caminho serve. Então, o ideal é você saber, se conhecer e para você saber para onde que caminho seguir, né? Bem, o caminho sem culpa, né? Porque assim, todo mundo vai desse lado, tudo bem. Todo mundo está indo desse lado, mas eu estou indo desse lado por causa disso. A pessoa que consegue compreender, ela consegue explicar para as outras pessoas. Agora, quem não se compreende, não se explica nem para si mesmo e sofre. Né? Exatamente. O Denilson comentou aqui, eu vou ler o chat aqui, a gente tem que começar a encerrar, que já tem mais de um tempo, né? 1 hora. Vai dar 1 hora já, eu acho. E se o parceiro não está preparado e não sabe lidar? Acontecem as brigas e até separação. Quando tem essa síndrome do ninho vazio, às vezes o companheiro realmente não sabe lidar com a situação. É o que nós realmente tínhamos comentado aqui, né? Ele às vezes não consegue, o marido não consegue lidar com a situação, e aí se a pessoa não, a mulher, né, ou a pessoa que está com problema, se ela não procurar ajuda, se ela não tentar resolver, ela está fadada à separação. Né? De qualquer jeito, viu, Denilson? Isso é verdade. Já não está dando bem de um jeito, não está dando bem do outro, isso é só uma gota no copo d'água cheio. Exatamente. Esquenta a cabeça com isso, não, vai dar ruim mesmo. Então é isso. Andréia, eu acho que mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma contribuição? Fiquem à vontade. A Maria Inês falou: reconstruir é igual a revigorar, se recolocar com vigor. Então, reconstruir é isso. Tá parecendo um anjo do vigor, né? É revigorar, se recolocar com vigor. Então, vamos nos recolocarmos com vigor na nova vida que se apresenta à frente, e aí vamos viver melhor, né? A Grace está falando: meu ninho está cheio. Ninho está cheio por muito tempo. Tá cheio de ninho. Ela está cheia com o ninho dela ainda está cheio, ainda não esvaziou não, né, Grace? O meu ninho também está cheio. Eu tenho um bebê, né, de 1 ano, então assim... Já vai demorar muito. O Gleide, eu sempre tive essa preocupação para quando a minha filha, ainda mais que a filha única, né? Quando sair, eu tô sempre fazendo várias coisas e tal, para justamente não entrar nessa síndrome, né? Porque é uma delícia, ainda mais se você curte ser mãe. Aí o negócio pega, porque nem toda mulher, gente, tem uma outra detalhe, nem toda mulher gosta de ser mãe, nem todo mundo é obrigado a gostar. Exato, isso é importante ser mãe tem que gostar. E tá tudo bem. Tem gente que cumpre a função, mas não gosta.
Aí tá tudo bem. que Agora, apreciar aquela a que solitude. gosta, igual eu, que gostava de dar mamar, e agora eu gosto de fazer parte, eu gosto de participar, entendeu? Lilian, fazer festa de aniversário é uma delícia. Então, como você gosta dessas coisas todas, aí a gente, com certeza, a gente tem que se preparar, porque a gente vai sentir. A gente vai sentir. É um fato. Mas se você se prepara, você não sente tanto. Você só vai ficar naquela coisa assim no início e depois vida que segue. Entendeu? Depois a vida que segue. E é assim que a gente tem que ser. Por isso que é bom conhecer o que é essa síndrome, os sintomas e tal, aonde procurar ajuda se for preciso, a gente já preparar o terreno para não cair numa situação dessa. Entendeu? É muito importante. Ô, Lilian, não sei se dá tempo de fazer mais uma pergunta, estamos quase encerrando. Pode. Mas a questão é a seguinte: quando a gente conhece a síndrome e sabe ver com clareza os sinais e sintomas, como chegar na pessoa que está sofrendo com essa síndrome e explicar tudo isso para ela de uma forma com que ela entenda e busque a terapia? Bem, você pode conversar com a pessoa que existe essa síndrome, você pode falar com ela agora. Esclarecer, né? Porque é o conhecimento, né? Conhecer isso é importante. Você pode conversar com ela sobre isso, mas você não pode falar com ela, você tem que fazer terapia. Você simplesmente fala, olha, isso daí, você está parecendo que você está com uma síndrome, eu vou falar. Aí você comenta o que é, se a pessoa, ao meu ver, quiser, porque a gente não tem como forçar alguém a fazer terapia. Não vai funcionar. Não funciona. Falar por metáforas, digamos assim? Não, fala mesmo, existe a síndrome invasiva, é assim que a pessoa se sente, tal. Você já ouviu falar? Não sei o quê. Eu tenho uma amiga, ou então você fala assim, o melhor recurso é esse. Eu tenho uma amiga minha, nossa, ela está passando por uma situação. Você já ouviu falar? Síndrome do ninho vazio. Ela foi no médico e ela tem isso. Aí você está falando de alguém, não é a pessoa. Faz que nem em marketing, Denilson. Você pega, em vez de você vender o produto, dizer à pessoa, você precisa de terapia? Não. Você faz o seguinte, você dá todas as ferramentas para ela entender, nossa, é isso que eu estou precisando. Exatamente. Sim. Eu ia falar. A Gleide está de novo. Eu ia falar para o Denilson o seguinte: tem uma técnica, Denilson, que é uma técnica muito usada no marketing, que chama spin selling. Essa técnica ela é exatamente isso. Ela expande a consciência da pessoa para a pessoa conseguir perceber que ela precisa daquilo que você tem para oferecer para ela, entende? É uma técnica muito interessante. Então, eu posso pontuar de um outro ângulo? Sim. Pode, deve. Denilson, antes de mais nada, a pessoa está em dor. Antes de mais nada, ela está sofrendo, né? E não é uma dor física, ela pode se tornar a ser física, né? Então, a primeira coisa que a gente faz, até mesmo antes da terapia, é acolher. Quando ela se sentir segura, ela vai pedir ajuda. Quando você sabe que aquele acolhimento tem um fundo, tem algo por trás, ela vai falar assim, o que eu posso fazer para me livrar disso que eu estou sentindo? E aí você pode usar todos os recursos que a gente está comentando aqui. Mas antes de mais nada, é um ser humano em dor. Um ser humano que carregou hábitos errados. Porque ela não entra numa síndrome do ninho sozinha, assim, ai, agora aconteceu isso. Isso é só uma gota num copo cheio. Quantas coisas não se passaram, quantas pedras ela não engoliu. É para isso que serve a terapia. Para poder expelir tantas emoções que nem ela sabe lidar. E que está ali, ó, trepidando ela, moendo em pedra naquela situação, seja homem, seja mulher. Quando eu vivi essa situação, e eu não sei se é, porque a nominalização foi o que menos importou, eu queria chegar no estado de leveza. Então, quando eu recebi o acolhimento, eu falei assim, isso aqui faz diferença, isso aqui alivia, consigo pensar, hoje eu consigo dormir, né? Porque eu tô triste com uma coisa boa. São sentimentos confusos, não é? É um ser humano. E que cada ser humano que tiver essa denominação, né, que é a síndrome do ninho vazio, ela tem uma história por detrás disso para contar. E aí sim a terapia entra ativo e a hipnose potencializando. Claro, a hipnose potencializa as técnicas, né? E às vezes, para começar uma terapia, um abraço é o primeiro passo. É verdade. Né? Se você conhece uma pessoa e ela tem essa síndrome, ela precisa de alguém, ela precisa entender que ela não está vazia no ninho, que ela tem um network, que ela existe pessoas da relação dela, que ela esqueceu ao longo do tempo. Ela esqueceu daquele monte de amigos. Ela não liga mais porque estava cuidando do filho, se vai trabalhar ou não, se vai para a escola ou não. Ela esqueceu tudo aquilo. Então, ela precisa... Começa a dar atenção que as pessoas voltam, né? Aquilo que você joga, você recebe de volta. Então, quando você tiver que ajudar alguém, antes do acolhimento, é olhar que é um ser humano e que ele está em estado de dor. Aliviou a dor, vamos para o curativo tratamento. Exatamente. Esse é o meu ponto de vista, tá? Não respeitando a opinião diferente. E
a conversa está muito boa, mas nós temos que encerrar, que já tem mais de uma hora aqui. Daqui a pouco o André, já vi que o André já postou a cabeça lá umas 2 ou 3 vezes. E se ficar muito longo, ele diz que realmente o pessoal não tem muita paciência de ficar assistindo, né? Mas a gente pode conversar até depois. Mas eu agradeço a todos aqui, a contribuição de todos, foi muito bom, muito gostoso esse papo. E gostaria de lembrar, eu acho que o André vai colocar ali no final do vídeo o contato das pessoas aqui que participaram, o André sempre coloca, e se alguém quiser entrar em contato, temos vários terapeutas aqui, né? Nós que falamos aqui, todos somos terapeutas, que vocês ouviram, né? E fiquem à vontade de entrar em contato, né? Muito obrigada, André, é com você. Então, estamos encerrando mais uma aula sensacional, hein? Obrigado, Lilian, pela contribuição. Obrigado a todos que participaram aqui, ao André Vila, a Gleide, a Marinês, o Denilson, José Fernandes, o Irmo também, e todos aqueles também que entraram e já saíram, tá? Então, a gente agradece a vocês que participaram aí ao vivo, tá? E também aqueles que vão estar assistindo aí no YouTube ou no Spotify. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais dessa nossa ferramenta, que é a hipnose. Tá? E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês, ok? Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever no YouTube e em nossas redes sociais. E assim, juntos, podemos fazer a diferença na hipnoterapia e transformar a vida das pessoas. E também, se você quiser mais informação sobre o nosso patrocinador, que é a plataforma Therapy, não se esqueça de ir à descrição desse vídeo, que você vai encontrar o link e você vai conseguir ter mais informações, tá ok? Então vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal! Até lá, boa noite.